Bem-vindos, bem-vindos. Constantemente eu me surpreendo e fico maravilhado com o Reiki, porque surgem algumas questões em sincronicidade, né, que são muito bonitas. Tem um primeiro momento no Reiki que você se torna reikiano. Se torna reikiano, se torna reikiana. Isso é muito impactante, muito impactante. Alguns percebem, outros não, outros levam tempo para se adaptar. E o segundo momento vem no nível 2 do Reiki, isso aí. O segundo momento, ele tem um componente diferente, ele tem um componente muito peculiar. Todos nós temos um processo de amadurecimento, de individuação, de tornar-se pessoa, né? De assumir coisas, de assumir a nossa vida, as nossas responsabilidades. Cada um tem seu ritmo. E a gente tem aí, na psicologia, coisas muito interessantes sobre isso. Mas dentro desse processo, e que eu prefiro chamar de despertar, porque envolve aspectos espirituais que muitas vezes essas outras disciplinas não consideram, que a ciência ainda tem as suas resistências. Quando chega no nível 2, você começa a perceber uma coisa muito interessante. Você cuida de você mesmo. Este é um segundo momento no Reiki que é um momento ímpar, um momento muito especial. Em geral, a gente se acostuma a pedir, né? Você pede para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o avô, para a avó, para o padrinho, para a madrinha, e por aí vai, né? Irmão, irmã. E nós criamos relações de dependência. Relações que para uns são muito intensas, para outros não são tantas. Tem pessoas que são mais, se assumem mais rápido, outras demoram, né? E essa relação de dependência, muitas vezes ela se torna patológica, ela se torna doentia. Porque a gente fica nessa dependência, né? A gente fica na espera. Ou a gente tem aquela salvaguarda de que, eu posso pisar na bola, mas eu tenho a quem recorrer. Né? Então eu piso na bola de qualquer jeito, porque eu tenho a quem recorrer. Né? Não tem pai e mãe ali para bancar, para segurar e tudo mais. E isso prejudica o nosso desenvolvimento, prejudica os nossos relacionamentos. Muitas pessoas vão para um casamento, para um relacionamento mais estável, para um parceiro, uma parceira sexual, carregando essas carências todas e sempre esperando do outro, né? Nunca querendo se doar, porque na verdade não tem muita coisa para se doar. A gente quer pegar e aproveitar, né? Oferecer em troca, a simples presença aqui já é suficiente. Mais ou menos isso que algumas pessoas pensam. E chega um momento no Reiki que você se dá conta que você tem o Reiki. Impressionante, né? Lá no nível 2 e 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois de fazer o nível 2, você se dá conta que você tem o Reiki disponível. Então, quando você se sente mal, quando você se sente meio depressivo, meio para baixo, meio desvitalizado, quando você se sente escanteado, esquecido, adoentado, você se aplica Reiki, você se auto-aplica Reiki. O primeiro momento é de lembrar que está disponível. E você faz uma aplicaçãozinha básica, assim, meio insegura ainda, né? E aí a gente vai indo. Claro, cada um no seu ritmo. E alguns percebem isso, que ajuda, e ajuda muito. Não resolve o problema, porque não é função do Reiki ser, né, salva-vidas.
Não resolve o problema, mas traz um auxílio, traz uma energia, traz uma intuição, traz uma certa tranquilidade que nos permite ir em direção à solução, buscar solução. E a gente vai percebendo isso aos pouquinhos, né? Alguns vão um pouco mais rápido, porque a maioria vai aos poucos. Então eu consigo me aplicar e ajuda. Não é aquilo tudo, mas ajuda, e tá legal. Até que chega esse momento que você percebe que você está cuidando de você mesmo. Esse é um momento muito especial. Porque você começa a se dar conta que você não precisa ficar na dependência do outro. Que você pode adquirir um pouco de autossuficiência. Que você tem um recurso com você mesmo que pode lhe auxiliar em todas as situações que você passar na vida. Em todas as situações. E aí você começa a cuidar de você com mais regularidade. Você começa a se auto-aplicar com mais cuidado, com mais atenção, com mais presença. Mas o momento não termina nisso, né? Nessas duas etapas iniciais, na percepção que você pode se cuidar com o Reiki, que nem sempre você vai se cuidar, você só percebe, e nesse momento inicial onde você começa a se auto-aplicar efetivamente, e aí está se cuidando. O momento se aprofunda quando você chega na tarefa do Reikiano nível 2. Está lá na apostila, há muito tempo eu incorporei esse conteúdo nas minhas apostilas. Tem lá no blog a apostila do nível 1, nível 2, nível 3A está disponível lá, você pode ler, pesquisar, tem vídeos, questionário, tem um monte de coisa. Muito legal. Vai aparecer talvez o link aí, se eu lembrar. A tarefa do Reikiano nível 2, que já tem vários vídeos também, é quando você começa a cuidar de você equilibrando, harmonizando, sendo gentil, acolhendo o seu passado. Se você perceber, a gente tem planos para o futuro, a gente tem ideias do amanhã, mas é uma coisa vaga, né? Às vezes a gente estrutura todo um plano, um planejamento, uma ideia, uma coisa e tal, mas em geral é uma coisa vaga do futuro. Eu quero isso, eu vou fazer aquilo, eu vou terminar, eu vou adiante, vou conseguir, vou melhorar, vou adquirir coisa e tal. Mas são coisas um pouco vagas. O futuro, né? O futuro é uma resultante. Mas o passado está sempre presente. O passado está presente e nos assalta, nos toma, né, de assalto em momentos que a gente nem se dá conta, a gente nem percebe. Em relações, em dependências, em autossuficiência, em tudo. Em sonhos. Em momentos de prazer, em momentos de alegria, momentos de tristeza, a gente fica lembrando, a gente fica reprisando, a gente fica recapitulando, a gente fica revendo, a gente fica passado. Essas situações que a nossa mente vai buscar, que estão em sintonia com o presente, para que a gente aprenda, para que a gente use isso adequadamente. Então esse passado, em geral, ele vem, só que ele não cumpre a função que seria ideal. A sua mente não busca o elemento do passado para lhe punir, para que você fique se julgando, se condenando. Ela busca o elemento do passado para que você revise, ressignifique aquilo e cresça com aquilo. Pare de repetir os mesmos, né, as mesmas ações, as mesmas escolhas. Só que a maioria das pessoas não pensa assim, não se percebe assim. A maioria das pessoas relembra fatos do passado e entra em processos extremamente ruins, perniciosos de autopunição, autojulgamento, culpa e por aí vai. E aí a gente desce o morro. Quando o Reikiano nível 2 chega na tarefa do Reikiano nível 2, que cada um tem seu tempo, né? A gente começa a perceber que esse envio de Reiki para o passado é possível, é viável e é útil. E a gente começa lentamente a fazer. Começa a experimentar.
Assim como você experimentou cuidar de você hoje, porque hoje você está cansadinho, você começa a enviar para o passado porque você estava lá tranquilamente lavando louça, coisa e tal, arrumando os pratos, e você lembra de algo. É um filme que passa na sua cabeça, um filme perfeito, com luz, cenas, ação. Perfeito, você lembra de tudo. São momentos que precisam de reiki. E aí, timidamente, o reikiano vai lá e faz o envio. Técnica da redução, visualiza a cena aqui no meio, usando ou não usando os símbolos, com as mãos em conchinha de preferência, e faz o envio para aquilo. E aí tem uma série de situações, as situações que ocorrem, né? O evento volta, a lembrança volta, uma vez, duas vezes, três vezes, a gente manda, e daqui a pouco aquilo se dilui. Você lembra essa coisa assim tão vívida que surge na sua mente, você não faz nada porque você está no trânsito, você está na correria, não sei o que, e aquilo desaparece, né? A gente perde uma oportunidade. Faz parte do aprendizado. E aí, lentamente, você começa a cuidar de você no passado. Essa é uma conquista tão importante que, na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo até de valorizar, de usar a ferramenta. Porque você não fica pedindo para os outros. Você não precisa ficar pedindo para Deus, para deusa, para esse ou para aquele. Você não precisa buscar um médium, um trabalho disso, um trabalho daquilo para... Não. Você cuida de você. E quanto mais você equilibra o seu passado, mais reflexos positivos você tem no presente, mais livre, mais solto, mais tranquilo, mais equilibrado você se sente hoje. E aí, estando cada vez melhor hoje, a gente entra assim numa espiral crescente. Então, é uma ferramenta muito simples, mas exige um pouco de atenção, um pouco de disciplina, um pouco de cuidado, né? A mente atrapalha um pouquinho, se envolve demais, coisa e tal. É um aprendizado. Mas é algo que está disponível para o nível 2. E é muito importante que seja usado. Cada um no seu momento, né? É sempre bom relembrar que o envio do reiki para o passado não vai alterar a situação já aconteceu. Mas esse envio de reiki pode ajudar você a ressignificar, né, a olhar diferente para ela, a acolher aquela situação com carinho, com cuidado, a não rejeitar aquilo e não aprender. Ajuda você na parte energética envolvida, porque às vezes uma situação do passado criou algumas raízes energéticas que até hoje lhe prejudicam. Exemplo básico. No passado você foi maltratado por alguém na escola, em casa, na família, né, trabalho, numa loja, uma festa, alguma coisa. Hoje você entra numa loja e a vendedora trata você mal, quase com a mesma vibração daquele passado. Essas duas coisas se conectam, se ativam e você sofre mais do que precisa, porque as raízes daquele maltrato lá ainda estão presentes. E aí, por sintonia, essas coisas se avivam dentro da gente. Então você não vai apagar, deletar. Não. Você vai ressignificar aquilo. Você vai olhar com carinho para aquilo. Você vai se olhar dentro de uma perspectiva correta. Não vai ficar se julgando, se condenando. Ah, como eu fui burra. Ah, como eu fui isso, como aquilo. Eu devia. Não. Você vai se acolher. Isso é muito importante. Nós não apagamos as coisas ruins nossas. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nós acolhemos elas. As coisas ruins normalmente a gente quer esconder, quer fazer esse monte de coisa. Não funciona. Está dentro de você, a experiência é sua, a vivência é sua. O que a gente precisa é olhar de uma maneira diferente. Aproveitar isso de uma maneira diferente, por mais doloroso e intenso que tenha sido. E aí essa ferramenta ajuda sobremaneira. Experimente, leia, assista os outros vídeos sobre o assunto.
Permita-se. Permita-se. Você cuidar de você é algo assim deslumbrante. Deslumbrante. Porque a gente sair daquela coisa de não ficar pedindo, seja para a divindade ou seja para uma pessoa física qualquer, né? Ficar pedindo, é fantástico. É libertador. Você adquire uma autonomia, você adquire um brilho que você não tinha antes, porque você estava sempre na espera, sempre na dependência, sempre na carência. Quando você começa a se assumir, você se empodera, você cresce, você aparece. Isso é muito bonito de ver. Isso é muito bonito de ver. Seja em você mesmo, minha própria experiência, né? Seja nos outros, à medida que as pessoas começam a fazer essas atividades, né? Começam a fazer essas coisas. Então, nessa jornada com o Reiki, nessa jornada de despertar, esse é um ponto importante. Nem sempre tão divulgado, nem sempre tão valorizado, nem sempre tão comentado, mas está ali presente. Cada um chega no momento certo. Né? As pessoas que fazem o nível 2 comigo leem a apostila, respondem o questionário, veem os vídeos sugeridos e tudo, e a coisa passa, né? A gente não está ainda pronto, né? Ainda tem ajustes para fazer. Às vezes a gente fez o nível 1 mês passado e fez o nível 2 agora, então ainda estamos trabalhando o nível 1, mesmo que tenhamos feito o nível 2. Né? Então há um momento para isso acontecer. Não é quando a mente quer. A mente está sempre pronta. Né? A última a dormir, a primeira a acordar, está sempre no controle, não dá folga, mas tem esse momento. Tem esse momento para todos. Aproveitem, experimentem. Gratidão.